Senhor presidente, novos vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos acompanha das galerias, nós estamos hoje com a presença de várias pessoas lá da Feirinha da Madrugada, se não me falha, que já vieram aqui várias vezes pedir que haja alguma atitude em relação à Câmara Municipal, a demanda que eles apresentaram. Hoje nós tivemos a presença, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, dos representantes dos comerciantes lá, né, que pede, que insiste para que haja aqui uma intervenção da Câmara Municipal. O vereador Adilson Amadeu é pessoa bastante interessada nessa matéria, parece que foi realizada uma audiência pública, tem conversado com os senhores vereadores e nós esperamos que seja encontrada uma saída para o problema que se coloca ali. Estamos também acompanhados do movimento de moradia, a União de Moradia está aqui na galeria e acompanhando uma discussão que é muito importante, que é esse projeto de lei que dispõe sobre a anistia de edificações aqui na cidade de São Paulo. Pode beneficiar uma parcela significativa da população, dos proprietários de imóveis, e esse debate não começou agora. O projeto de lei chegou aqui na Câmara Municipal, encaminhado pelo Executivo, portanto pelo prefeito Bruno Covas, em 18 de março de 2019 o projeto chegou. Ele já teve seu percurso, passando aqui por algumas comissões, com debates que foram realizados nas comissões, na primeira comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, que deu seu parecer pela legalidade, pela constitucionalidade do tema trazido pelo Executivo para o Legislativo debater, e passou pelas outras comissões permanentes da Câmara Municipal de São Paulo, chegando agora no plenário em segunda discussão. Portanto, a discussão e votação final desse importante projeto de lei para a cidade de São Paulo. Na semana passada, nós tivemos uma reunião que participaram vários vereadores, com a presença do secretário de licenciamento, da Secretaria de Licenciamento, o César, que aqui está, e nós tivemos a oportunidade de também indagar ou afastar algumas dúvidas em relação ao projeto, visando, na verdade, o seu aperfeiçoamento e até mesmo eliminando algumas dúvidas, mas não só, alguns artigos que poderiam ensejar não só a dúvida em si, mas até mesmo uma incidência do Poder Judiciário, do Ministério Público, embargando a lei aprovada. Isso significaria um retrocesso muito grande para a cidade de São Paulo, por conta, né, de descuidos, não de má intenção, mas de descuido. Como todo mundo sabe, o diabo mora nas entrelinhas, né? Esse é o problema. Então, um projeto com essa complexidade, é necessário sim que se tenha todo cuidado ao analisá-lo, ainda, né, que muitos tenham preocupação com a questão social, ou confesse essa preocupação com a questão social. Muitas vezes um projeto de lei que vai beneficiar um pequeno proprietário de imóveis construídos na periferia de São Paulo, sem o rigor técnico, arquitetônico, de engenharia, sem ter planta, e é necessário você fazer a regularização, mas às vezes por trás dessa intenção, ou explícita ou implicitamente, está se regularizando imóveis de quem poderia, com toda a tranquilidade, até pelo poder econômico que possui, regularizar tranquilamente ou edificar respeitando a legislação municipal. Não é o que acontece. Esse projeto de lei já teve várias alterações e, como foi dito aqui, recebeu contribuição de alguns vereadores. Mas o projeto que nós vamos votar é um projeto de lei substitutivo que chegou há poucos minutos na Câmara Municipal. Então, para as pessoas entenderem e saber o conteúdo, e confesso que para eu também saber o inteiro teor, já que só tivemos conhecimento agora à tarde, eu vou ler alguns artigos que são importantes, não só para os vereadores compreenderem, né, a lei que estamos votando, mas como a população também saber o que é que se vota na Câmara Municipal e quem é que de fato é beneficiado. Antes da leitura, eu vou vou confessar a vocês uma inveja. A inveja é um dos 7 pecados capitais. Mas quem a confessa já tem o perdão absoluto.
E eu me sinto nessa situação que eu estou perdoado pela inveja que eu vou registrar aqui. Estou com inveja imensa, 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 dos templos religiosos e de quem os defende. Por que eu digo isso? Com todo respeito às religiões, aos templos. Porque eu sou uma pessoa vinculada ao setor da educação, não só da corporação, os profissionais de educação, mas de construir edificações totalmente irregulares. Boa parte das escolas, as edificações são medievais, eu diria assim, para abrigar crianças, para ter salubridade, para ter arejamento, para ter iluminação adequada, para ter as instalações. E é o poder público que constrói a maior parte dos equipamentos. Não é o prefeito A, B ou C, mas ao longo dos anos. E você tem equipamentos nas piores condições. E tem a educação clamando para que se tenha um olhar para recuperar os equipamentos, para valorizar os educadores, para transformar de fato a educação em paridade, para buscar mais investimentos, para edificar mais, expandir a rede direta da educação, assegurar a educação infantil de qualidade para 0 e 3 anos, 4 e 5 anos, para o ensino fundamental, para o ensino médio. E o que nós vemos muitas vezes é a falta de vagas. São os profissionais de educação trabalhando em situação de insalubridade, de insegurança, desproteção total, de violência. Eu vejo aqui a bancada que defende os templos religiosos, unida, poderosa, e é importante. Quero cumprimentá-los, inclusive, por isso, fazendo a defesa. Chegaram aqui para fazer, inclusive, esses encaminhamentos, é muito importante. Eu me sinto enfraquecido, por isso eu registro a inveja por não ter uma bancada da educação com tantos e amplos poderes, não só na Câmara Municipal, mas nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, para convencer os demais pares da importância estratégica da educação, que para mim é não só o fator de humanização, mas é aquilo que pode ensejar, na verdade, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento técnico e científico. Creio que os poucos que olham para mim vão dizer: o Cláudio tem razão, seria importante que nós tivéssemos uma bancada ou um compromisso das pessoas olhando para a educação. Recentemente nós tivemos o registro de um professor que foi esfaqueado num céu, que de céu tem muito pouco. Talvez comparado com as outras unidades escolares, você pode dizer que eles estão no purgatório, mas de céu não tem nada. Mas é um centro de educação unificado e nós tivemos um professor que foi esfaqueado por um aluno que, na verdade, não queria esfaquear o professor, queria se suicidar. E o professor, na defesa da vida, foi proteger aquele menino e acabou sendo esfaqueado. Mas isso é uma ocorrência, entre tantas outras que ocorrem, que têm acontecido, contra os profissionais de educação, contra os professores, diretor, coordenador pedagógico, o pessoal que trabalha na limpeza e manutenção da escola, os agentes escolares, os auxiliares técnicos. Então, eu peço aqui, no momento em que nós estamos aprovando uma lei de anistia a edificações, não é só o uso, não é o uso que está sendo anistiado. Um imóvel residencial não pode ser utilizado como um imóvel comercial. Então, o uso não está sendo discutido aqui, mas a edificação, que também se tem aqui, anistiar os equipamentos escolares desse ambiente em que eles estão mergulhados, que é das piores condições para o processo de ensino e aprender e ensinar. Eu creio que nós vamos fazer reiteradas vezes esse apelo e também sei que conto aqui com a compreensão de vários vereadores, inclusive da chamada bancada cristã,
que envolve tanto os evangélicos, os católicos, né, também os espíritas também, não é? Então, eu queria contar com o apoio dos senhores e senhoras para que nós pudéssemos discutir os assuntos estratégicos da educação e anistiar os professores do inferno em que vivem, tirá-los do inferno que vivem. Então, o projeto de lei, no seu artigo 1º, diz que poderão ser regularizados uma ou mais edificações no mesmo lote, independentemente das infrações à legislação edilícia e de parcelamento, uso e ocupação dos solos, concluídas até 31 de julho de 2014. São edificações concluídas até 31 de julho de 2014, uma data corte que está acostado no plano diretor estratégico. Não poderia a Câmara Municipal, desrespeitando aquilo que consta no plano diretor estratégico, eleger uma outra data para anistiar imóveis que foram concluídos, obras que foram concluídas. Entende-se por edificação concluída aquela em que a área objeto de regularização esteja com as paredes erguidas e a cobertura executada na data referida, portanto, 31 de julho de 2014. A administração pública municipal poderá aceitar proposta de obras de adequação para garantir o atendimento às condições de higiene, segurança, de uso, acessibilidade, estabilidade, habitabilidade, salubridade, permeabilidade e enquadramento na legislação específica aplicável por meio de notificação, exigências complementares. Não são todas as edificações que podem ser regulamentadas. Sob a presidência do vereador Souza Santos, bastante emblemático essa sua presença na presidência, bastante simbólica, efetiva. A mim emociona. Eu só não choro porque meus olhos ardem. Estava chorando, de emoção. De emoção. Vereador Cláudio, uma parte rápido, só para constar que eu já tirei a foto, já mandei para o Edir Macedo. Sim, tá bom, encaminhou. A administração pública municipal poderá aceitar propostas de obras de adequação que atendam condições que estão colocadas aqui. Não são todas as edificações que podem ser regularizadas através da lei de anistia. Tem que ter acessibilidade, estabilidade, habitabilidade, precisa ter condições de salubridade, permeabilidade, são condições que estão estabelecidas de tal sorte que a regularização desses imóveis dar-se-ão sobre alguns marcos que são importantes para gerar, inclusive, segurança para as pessoas que habitam em determinados imóveis, aqueles que construíram ou aqueles que adquiriram depois de edificados. Para a execução das obras referidas no parágrafo 2º, portanto, quais são as condições para que haja a anistia do imóvel, será concedido o prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por igual período. Aprovada a lei, sancionada a lei, haverá um prazo de 180 dias para que as pessoas instruam o seu pedido para que, de fato, haja anistia do imóvel. Poderão ser regularizadas as edificações destinadas aos usos institucionais, uso religioso e locais de culto em vias com largura maior ou igual a 8 metros, dispensado, nesse caso, a exigência de vagas de estacionamento e área de carga e descarga, sem prejuízo de atendimento às normas técnicas e a pertinente às condições de acessibilidade, respeitado o coeficiente máximo previsto para a respectiva zona de uso e leis específicas quando for o caso. Deverá constar no certificado de regularidade a ressalva de dispensa da exigência de vagas de estacionamento e área de carga e descarga. Tem alguns imóveis que foram construídos, não tem vagas para estacionamento. Isso é um problema na cidade de São Paulo, que afeta a mobilidade quando as pessoas vão em determinadas atividades, não só cultos, mas shows, atividades recreativas, estacionam simplesmente na rua, muitas vezes obstruindo o tráfego. Aqui está se anistiando esses imóveis com até 8 metros de largura, desde que sejam imóveis de uso institucional, religioso, áreas de culto. É possível dispensar a exigência de estacionamento para considerar que aquele imóvel está em situação regular. Para a regularização de edificações
que consta dessa lei, não serão considerados as restrições de uso e atividades, bem como a limitação da área construída máxima computável e total em função da largura e classificação da via. Foi o vereador Paulo Frange que disse que a lei está anistiando, na verdade, o imóvel e não o uso. Será admitida a regularização de edificações que abriguem usos permitidos na zona de uso pela legislação de uso e ocupação do solo até 31 de julho de 2014, considerando a legislação e com essa data corte. Poderão também ser regularizadas as edificações que abriguem usos não conformes, desde que seja comprovado que, à época de sua instalação, o uso era permitido, excetuados os acréscimos executados a partir da data de alteração do zoneamento que o tornou não conforme. Ou seja, a data corta é 31 de julho de 2014, e se a pessoa tinha, dentro da legislação anterior, edificado e edificou posteriormente, essa parte que ele edificou posteriormente não será considerado para fins de legalização, não vai legalizar aquilo que edificou mais a partir dessa data de 31 de julho de 2014. Nas edificações, nas edificações de que trata o parágrafo 1º desse artigo, não serão permitidas ampliações, sendo admitidas somente os acréscimos, reformas essenciais, a segurança e higiene dessas edificações e a instalação de equipamentos necessários. 3 tipos de regularização, antes dos tipos de regularização, mas dos impedimentos, aquilo que não pode ser regularizado, não serão passíveis de regularização, nos termos desta lei, as edificações que estejam edificadas em logradouros ou terrenos públicos, sem permissão ou que avancem sobre eles. Não é porque a pessoa ocupou uma área pública, edificou, isso vai ser regularizado. Está proibido por esta lei, já é proibido legalmente, que a pessoa use uma área pública, edifique e depois vem uma lei de anistia para regularizar aquela edificação. Então, não serão passíveis de regularização edificações que estejam em logradouros ou terrenos públicos, sem permissão ou que avancem sobre eles, que tenham sido objeto de operação interligada, nos termos da Lei 10.209, de 9 de setembro de 86, e da Lei 11.773, de 1995, sejam ou tenham sido objeto de operações urbanas ou operações urbanas consorciadas. Das operações que nós temos, Operação Urbana Faria Lima, Operação Urbana Água Branca, outras operações urbanas. Estejam situados em faixas não edificáveis junto a represas. O vereador Natalini sempre é bastante cioso de tratar dessas questões de ocupação de áreas de manancial, área de proteção ambiental, nas áreas, às margens dos rios, dos córregos. Então, aqui está dizendo que não serão passíveis de regularização nos termos desta lei as edificações que estejam situadas em faixas não edificáveis junto às represas, lagos, lagoas, córregos, fundo de vale, faixa de escoamento de águas pluviais, galerias, canalizações e linhas de transmissão de energia de alta tensão. Próximo das linhas de transmissão de energia de alta tensão, porque é proibido e por risco de morte de quem ali se instala. É um problema de grande acidente. Nessas áreas de represas, todos nós temos que cuidar das águas, as bacias que nós temos em São Paulo, as represas que nós temos em São Paulo, aquilo que abastece a cidade de São Paulo, tem que ter legislação rigorosa para que não deixe ocupar, porque isso acaba aumentando a poluição, muitas vezes invadindo com aterros em parte da represa que vai sumindo, e o abastecimento de água vai ficando cada vez mais difícil, transformando as represas em esgoto. E isso diz respeito à vida das pessoas, diz respeito à saúde. O poder público precisa proteger a vida, precisa proteger a saúde. Vereador Alfredinho. Vereador Cláudio Fonseca, como eu sei que você é o último a falar, depois vai parar para o Congresso, eu vou me inscrever, estou me inscrevendo para encaminhamento. Mas eu queria, nessa parte do seu, o seguinte: primeiro, eu gostaria, a bancada do PT, de votar no projeto, porque eu sei que ele requer
alguns benefícios para as pessoas de baixa renda. No entanto, fizeram uma injustiça, não incluir o pessoal da Minha Casa Minha Vida, da moradia, no projeto. Foi um pleito nosso, desde o começo da discussão do projeto, foi um pleito nosso. Eu vou conversar agora com o presidente e o líder do governo, e líderes do movimento, para ver que saída a gente encontra. Me permite uma parte da parte? Posso? Vamos lá, a parte da parte, vamos lá. Dentro eu vou do tempo do vereador conceder Alfredinho. a parte da parte. Muito obrigado. Então, assim, só para dialogar com o vereador Alfredinho e aqueles a quem Vossa Excelência representa e trouxe aqui, juntamente com a vereadora Juliana Cardoso, primeiro do compromisso dessa presidência em atendê-los no momento do Congresso de Comissões, agora, daqui a pouco, dialogar e o compromisso o texto que Vossas Excelências estão oferecendo hoje fará parte de um texto, muito provavelmente, que será apreciado na semana que vem. Então, assim, o compromisso que eu estou fazendo com Vossa Excelência, Alfredo e vereadora Juliana, é esse quanto a essa questão. E explico por quê em 10 segundos. A lei de anistia ela é específica, ela não pode trazer outros assuntos diversos, diferentes desse tema específico da anistia. Então, o meu receio é absorver agora matéria distinta e daí ter essa lei questionada na Justiça logo em seguida a sua aprovação. Por isso que o compromisso aqui é assumido de viva voz no microfone, vereador Alfredo. Bom, espero, para terminar, para não consumir tanto seu tempo, eu sei que está terminando, espero que esse compromisso seja assumido pela Casa, mas que o governo também assuma o compromisso de sanção, porque o próprio secretário de Habitação tem se queixado que é favorável a esse projeto, porque ele tem problema, inclusive, com os financiamentos das novas construções de moradia popular, então vai ajudar também o governo. Espero que o governo assuma e que tenha um compromisso de sanção. Vereador Alfredinho, eu vou votar favoravelmente à lei pelo compromisso do presidente. Eu vou votar favoravelmente ao projeto de lei de anistia pelo compromisso que Vossa Excelência assumiu com o vereador Alfredinho e a Juliana. Tá? E nós vamos acompanhar, obviamente que eu vou entrar futuramente em processo de obstrução, se não atendido, junto com eles, não é? Se não atendido aquilo que o vereador Alfredinho encaminhou, a vereadora Juliana encaminhou, com muita competência e compromisso, nós temos que pensar também nos pequenos proprietários, nessas edificações que merecem, e a população de baixo poder aquisitivo tem que ter um olhar e tem que ter uma atenção da Câmara. Eu confio no compromisso que Vossa Excelência assumiu com ele, eu vou votar favoravelmente ao projeto pelo compromisso assumido com o vereador Alfredinho e vou acompanhá-los nas iniciativas que eles tomarem, caso o compromisso não for levado a bom termo. Senhor presidente. Vereadora Juliana Cardoso. Obrigado. Rapidamente, porque o senhor já está com o tempo terminando, para poder, inclusive, dialogar com o próprio presidente, com o Fábio Riva, com o presidente Milton Leite, que já presidiu essa casa, e, inclusive, com o próprio secretário, que também está aqui junto conosco. Esse projeto de lei e essa emenda que a gente fez foi desse povo da moradia que está aqui. São pessoas que desenvolvem um trabalho com habitação popular e que hoje, vereador Milton Leite, não tem condição de caminhar para poder fazer a relação da Caixa, principalmente, que é de o IPTU, o ITBI e o SS, que, na minha visão, vereador Cláudio Fonseca, cabia sim, porque tem uma parte que fala da questão tributária. Não dá tempo. Tem, por exemplo, Maria Domitila, que o pessoal também já está aqui, que já esgotou o tempo. Esgotou o tempo para eles. E eles podem provavelmente perder o término que a Caixa vai poder entregar para eles do subsídio financeiro, porque nesse projeto de lei não vai entrar esse detalhe. Então, nós estamos falando de 40 mil pessoas. A gente tem empreendimento que eles já moram lá, quase que é do MOAS, que são quantas famílias? 236. E que precisa terminar a relação do ITBU e resolver esse problema da anistia, que, na minha visão, cabe aqui. Agora, eu quero crer, vereador Cláudio Fonseca, presidente Milton Leite, secretário Fábio Riva e os demais vereadores, que a gente não deixe esse projeto cair no próximo que for entrar, que é o que está sendo colocado aqui, que já venha para a semana que vem, vereadora Adriana.
Não dá, não temos mais tempo hábil. E o tempo era para esse projeto ser sancionado. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer os apartes do vereador Alfredinho, da vereadora Juliana Cardoso. Estava falando dos imóveis que não são passíveis de regularização, mas tem uma coisa que me preocupa. Mesmo dizendo que esses imóveis não podem ser regularizados, esses que estão nas faixas próximo a lagos, lagoas, represas, fundo de vale. No entanto, há um artigo que diz que ainda assim, se estiver edificado, poderá ter uma autorização por órgão competente, o que exige um acompanhamento, uma fiscalização permanente de quem é que vai autorizar, porque é aberto, não pode, mas se tiver autorização, poderá. Então é necessário acompanhar, ter órgão de fiscalização competente, porque do contrário vai acontecer o que tem acontecido. O vereador Gilberto Natalini tem denunciado aqui com toda a sua energia, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade e com a determinação daquele que sabe, tem um olhar para aquilo que é irregular, que está comprometendo a vida das pessoas, está comprometendo a saúde da cidade, vem à tribuna, mas não só, procura os órgãos competentes também para combater as irregularidades na cidade de São Paulo. Aqui existem 3 tipos na lei de anistia de regularização. A regularização automática, que independe de solicitação, são os pequenos imóveis, né, que vai independer de solicitação, de requerimento, que é automático. O vereador Milton Leite falou sobre isso aqui, da regularização automática, para atingir, para alcançar principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, de menor extensão também de área construída. Você tem aquela de procedimento declaratório, que no projeto original favorecia edificações de até 500 metros, agora aumentou para 1.500 metros. Então, a declaratória, que você precisa ter um técnico, um engenheiro, um arquiteto, então até 1.500 metros pode ser regularizado. E nós sabemos que, no geral, as pessoas que têm propriedades edificadas com maior área de extensão são aquelas que têm maior poder econômico. Conhecendo a legislação, ainda assim, edifica de forma irregular. São 3, 4, 5 imóveis sobradinhos, né? Aquelas que são unidades. Não é uma unidade, mas você tem no mesmo lote várias edificações, condomínios. Então você pode regularizar aqui, inclusive, condomínios, 1.500 metros quadrados. Eu acho que era mais cautelar deixar os 500 metros como estava na proposta original. O meu tempo está terminando, eu não consegui ler na totalidade. E os imóveis acima de 1.500 metros tem outro procedimento, também com um pouco mais de rigor para regularização, mas hoje também nós nos demos conta aqui que um item, né, que assustava e preocupava a todos, que é de você regularizar aquelas áreas de gourmet, né, dos apartamentos, né, chama-se varanda gourmet. Muitas vezes a varanda gourmet tem uma metragem maior do que a própria sala. Não é isso, vereador Polici Neto? Não é? Então, de repente, aqui o projeto de lei ia permitir a anistia, inclusive, dessa, né, área gourmet. Então, foi retirado, é uma medida de bom senso, né, que captada aqui também, chamada a atenção pelo vereador Celso Jatene, que diz, olha, não pode incluir num projeto dessa natureza a regularização dessas áreas. São construtoras, têm todas as condições de edificar de forma correta, vende apartamentos com valores caríssimos, altíssimos, depois nós vamos anistiar. E depois o movimento de moradia tem dificuldade de regularizar os seus imóveis, que são habitações de interesse social, habitação de mercado popular. Então é muito importante. Eu quero cumprimentar e pedir uma salva de palmas para aqueles que estão nos acompanhando do movimento de moradia, estão na galeria no dia de hoje aqui, acompanhando essa importante votação. Muito obrigado, senhor presidente.